Muco vaginal muda ao longo do ciclo menstrual. Por que isso acontece e quais são essas fases, né? Essas diferenças, mudanças que ocorrem no muco. A gente vai falar sobre esse assunto nesse vídeo. Fica até o final, assiste porque, ó, tá bem curioso. Você, mulher, pelo amor de Deus, né? Menina, tá virando mocinha, já virou mocinha faz pouco tempo, já é mulher, deve ter percebido que quase que diariamente sai muco, né, da nossa parte íntima, vagina, e muitas vezes a gente não entende, né, por que isso tá saindo, esse líquido, esse muco, por que tá dessa cor, por que não tá, por que assim, assado, né? Se você não notou, minha filha, começa a se notar a partir de agora. É muito importante você conhecer o seu corpo, né, o que sai de dentro dele, né, qualquer mudança aí. É importante você tomar conhecimento. Existem 5 fases, né, aproximadamente aí, 5 mudanças do nosso muco cervical. Isso ocorre ao longo do ciclo menstrual. Primeiro gente, início do ciclo, que é a menstruação em si, quando a mulher está menstruada. No primeiro dia do ciclo, que é o primeiro dia da menstruação, os níveis de estrogênio e progesterona, né, que são os hormônios... Ganchei agora. Que são os hormônios femininos, eles estão baixos nessa fase aí em que a mulher está menstruada. Como os níveis de estrogênio, eles que determinam a produção, né, do muco cervical, o colo do útero ele não está produzindo muito muco durante a menstruação, então não dá para perceber bem a forma desse muco, já que a mulher, né, tá na fase de menstruação. Segunda fase, tá? Logo após a menstruação, que o muco geralmente ele tá ausente, né? Tá seco, muitas vezes a mulher nem percebe. Nos dias seguintes à menstruação, o estrogênio está aumentando. Gente, o estrogênio, ele é produzido pelo folículo para liberar um óvulo na ovulação. Então, como eu falei, a maioria das mulheres não percebe o muco cervical por 2 dias, né, aí após menstruação, até o estrogênio ele ficar mais alto. Terceira fase é rumo à ovulação, né, que o muco ele fica pegajoso, branco, viscoso, né, é a parte mais interessante, fica aí mais ou menos na metade do ciclo da mulher, que vai rumo à metade, né, do ciclo. À medida em que os níveis de estrogênio aumentam, o colo do útero, ele produz mais muco, né? Ao contrário lá da menstruação, que quase não produz muco, porque o estrogênio, ele tá em níveis muito baixos. Então, no início, esse muco pode ser mais espesso, pegajoso ou viscoso, né? Pode ficar mais úmido, cremoso, né? Lembrando aí uma loção. Pode parecer esbranquiçado e turvo, ou até fica amarelado, sabe quando ele fica seco na calcinha, né? Então, é isso que acontece. Vamos lá para a fase 4, que é em torno da ovulação. Que o muco, geralmente, ele fica com um aspecto de clara de ovo, né? A região íntima aí fica mais úmida, o muco fica mais escorregadio, fica mais claro, mais elástico. Gente, eu tenho um vídeo aqui falando o que é muco cervical, em mais detalhes, tá? Eu não vou falar aqui, meu foco aqui é falar mais das fases, mas eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem, tá? De recomendação aí desse assunto, uma continuação, né? Então, à medida que a ovulação se aproxima, muito mais muco é produzido. Então, como eu falei, é provável, né, que a parte íntima da mulher, a vagina, ela vai ficando mais úmida e o fluido se torna mais escorregadio. Isso tudo tem um porquê, né? Por que fica assim? Nesse vídeo que eu deixei no card, eu explico mais sobre isso. Então, isso acontece, né, porque a concentração de água aumenta. Então, em torno de 2 dias, o muco elástico, a elasticidade, fica uma elasticidade no muco, né, por aproximadamente aí 2 dias. E esse muco também fica mais claro. À medida que o estrogênio atinge o pico, que é aí em torno de 1 a 2 dias antes da ovulação, o muco cervical se assemelha muito, gente, a uma clara de ovo, né? Se você fizer assim, ó, ele fica elástico. Entre o dedo polegar e o indicador, né, ele estica. Faz o teste, tá? Começa a se perceber mais e
faz isso. Então, a quantidade de corrimento, comparada às outras fases, né, é muito maior aí. Mas pode ser de 10 a 20 vezes maior do que em outros momentos do ciclo. Gente, uma curiosidade, tá? Que parece óbvia, né? Mas é bem legal. O muco cervical, quando ele tá no pico, né? Ele tem aproximadamente aí 95% do peso, né? Em água e 5% em sólidos. Veja, é aproximadamente água pura, né? Alguns autores, eles chamam esse muco aí de corrimento de ovulação, né? Quando a mulher está fértil e o muco fica elástico, né? Que eu explico no outro vídeo, para justamente receber bem os espermatozoides, para poder ficar mais fácil haver a concepção, né? Tudo é bem pensado, tudo foi bem criado, né, gente? E vamos lá para a última fase, que é a fase lútea, onde o muco ele tá aí pegajoso, a seco. Assim que a ovulação termina, o corrimento ele muda mais uma vez. Então, mesmo antes de se notar alguma alteração visual, o muco cervical ele já vai ter se tornado mais fibroso, ou seja, mais difícil para a passagem do esperma. No mesmo dia ou 2 dias antes da ovulação, a quantidade de muco diminui rapidamente. A progesterona, que é o hormônio dominante nessa fase, ela atua para inibir a secreção de muco das células epiteliais do colo do útero. Então, o muco pode ficar viscoso, pegajoso novamente ou apenas ausente e seco. E isso, gente, leva de volta a menstruação e o ciclo começa novamente. E eu quero terminar esse conteúdo com essa frase bem legal. Ó, todo o corpo é único, essas mudanças podem aparecer de forma diferente para você, tá? Ou você pode senti-las ou interpretá-las de uma maneira diferente, tá? Não se compare com ninguém, todo o corpo é único. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, não esquece. Fico feliz que vocês assistiram até o final, tá bom? Deixa aqui nos comentários o seu gostei, tá? Ou só clique em gostei, tá bom? Fica à vontade. Eu te espero na próxima semana com mais informações novas. Te espero lá. Tchau!